o andamento. Gente, hoje a nossa convidada é a Cíntia Rachinha. Ela é superintendente executiva de marketing do Banco Original. E eu acredito que ela deve inspirar muitas pessoas também. A Cíntia é publicitária, formada pela Fundação Armando Álvares Penteado, com vasta experiência no mercado, teve passagens por grandes agências como a W Brasil, a Liu Lara, a TWA e a África, em que trabalhou por mais de 10 anos. Ajudou na construção e desenvolvimento de marcas e negócios para empresas como Itaú, Vivo, Natura, BRF, Embraer, entre outras. E agora ela está lá no Banco Original. Cíntia, conta para a gente um pouco, como é que foi essa, primeiro, antes de mais nada, conta essa trajetória para nós, por favor. Então, vamos lá, eu sei que até tem um participante que foi meu cliente, o Dirceu. A gente trabalhou juntos também. Eu sou publicitária de formação e realmente assim, eu trabalhei em poucas empresas e durante muitos anos. Então, a maior parte da minha carreira, que foram 20 e alguns anos, foi em publicidade. Então, liderando a área de atendimento e negócios de grandes agências, então participando da criação. A minha via é sempre de atendimento, né? Então, sempre focada na gestão dos clientes e na construção das marcas junto com as demais áreas das empresas. Então, sempre foi muito focado em construir marca, em construir as histórias dessa marca e ativando, gerando negócios, enfim. E aí, depois de, acho que maior brinco que assim, eu fiquei 12 anos na África, que foi mais da metade, já sido mais da metade da minha carreira até então, e eu sempre fui muito movida a desafios, sempre querendo conhecer mais, mudar de rumo, conhecer outras áreas, como é que a gente poderia realmente fazer a diferença e construir coisas em clientes ou marcas de um jeito diferenciado. E aí, depois de uma carreira super bacana, eu amei trabalhar em todos esses lugares, por isso que eu brinco que eu trabalhei em poucos lugares durante muito tempo, eu resolvi parar um tempo para gerar algum tipo de experimentação, então de estudar mercado, de entender outros ares, dar uma pausa realmente para pensar, porque acho que um dos principais pontos que a gente não faz muito é a gente conseguir parar, e acho que por isso cada vez mais o mundo ele para para meditar, né? Então parar, olhar para dentro, conseguir encontrar alguns outros caminhos e começar a se ouvir um pouco mais. E aí eu resolvi essa pausa, eu fiquei 6 meses num período sabático, só que no terceiro mês eu já estava negociando com o Banco Original. Então eu fui convidada pelo banco em 2019, em setembro de 2019, a gente começou a conversar, em dezembro eu vim para cá, para o Banco Original, para liderar a área de gestão da marca, e hoje eu cuido da área de marketing do banco, que contempla marca, live, trade, mídias sociais, e a gente também agrega 2 produtos, que é Original Store e recarga de celular, que faz parte da área que eu atendo hoje. Então, assim, para mim, é uma super escola. Primeiro, você mudar do lado do balcão, né, que é onde você está cuidando da marca do lado de agência, para vir cuidar da marca, que você começa a tomar algumas decisões importantes, quando você começa a medir o pulso do produto de uma outra maneira. Então, isso para mim tem sido bastante interessante, bastante desafiador. Essa é um pouco da minha trajetória. E estou aqui há 3 anos, né? Desde o final de 2019, um 2020 completamente maluco, um 2021 meio esquisito ainda, mas a gente está aqui construindo uma história muito bacana do banco. Foi interessante, porque, veja, todo digital, e você foi para aí justamente numa pandemia que o digital foi muito exigido, né? É interessante muito. isso, interessante isso. Acho que você quer compartilhar uma apresentação conosco, não? Isso, Cíntia, isso. por favor. Aí depois a gente começa a conversar, depois da sua apresentação. Vamos lá. Por favor. Só um segundo que a apresentação ela fechou. Estão vendo? Você passou, né? Mudou de slide já? Edir, você já compartilhou? Espera aí, que acho que deu um pau aqui. Espera aí. Só um segundo, que ele está dando... Espera aí que a gente vai encontrar um jeito. Que ele mudou um... Já achei. Aí. Vamos lá. Acho que agora foi, né? Por favor. Vamos lá.
Então, acho que você já me apresentou um pouco, mas eu gosto de começar a apresentação usando esse slide que mostra que a gente vai deixando as nossas pegadas digitais em tudo. Então, se você não tivesse me apresentado, a primeira coisa que a gente faria para descobrir alguma coisa sobre uma pessoa é dar um Google. E aí a gente vai descobrindo algumas coisas, a gente vai descobrindo aonde ela já foi, o que ela já fez, que lugares que ela conversou com pessoas, até aquele brinco que fala que eu sigo a queijaria, então a Cíntia gosta de queijo. No Instagram, a Cíntia Japajapa, então ela é descendente de japoneses. Que tipo de marca que ela já patrocinou, que tipo de marca que ela já trabalhou. Então, por exemplo, aqui ele fala, eu já atendi Natura, eu já criei coisas para Nutrela, Bimbo, agora no Banco Original. Então, quando você dá um Google, ou vai com qualquer outro buscador, você começa a encontrar pistas e coisas de pessoas de quem você é. E a mesma coisa acontece com o nosso cliente. Então, o nosso cliente ele vai deixando pegada para a gente o tempo inteiro. A informação está aí para a gente achar o tempo inteiro, né? Então, essa apresentação, a gente fala um pouco sobre a história do Banco Original. E ela, eu espero que ela ajude todo mundo a ter insights aqui importantes sobre como é que a gente constrói e como é que a gente olha os dados, porque o digital, ele só existe, no final das contas, porque tem alguém por trás deixando informação que a gente tem que usar. Então, sempre a gente fala que esse olhar além dos dados aqui, né? Um olhar do original além dos dados. Essa frase que o Bill Gates ele citou em 1994, que é quando ele falava o seguinte: imagina um mundo onde você não precisa ir mais ao banco para abrir uma conta, ir fisicamente. Ele estava falando disso em 1994. E aí o que acontece é, a partir dessa dor do cliente, que a gente nasce realmente como original para fazer a diferença, né? Então, a gente nasce a partir dessa necessidade que o cliente tinha, falando de mais alternativas para o que existia antes, que eram os tradicionais bancões, né? Antes, então, a gente tinha fila, burocracia, acesso. O original ele nasce realmente para fazer diferente dos outros bancos que existiam e assim poder fazer a diferença na vida das pessoas e, por que não, no mundo, né? Quando o original ele é lançado em 2016, ele revoluciona realmente o mercado financeiro, né? A lei que regia a abertura de contas era uma lei de 1993. Então, o banco ele vai atrás de como que isso seria possível fazer uma mudança, porque a gente ainda estava muito atrelado às leis muito antigas, e ele ajuda a promover essa mudança da lei, que ela realmente muda em 2016, abrindo espaço para outras fintechs e bancos, e com isso transformando realmente o modelo de negócios que existia até hoje. Quando o Banco Original ele nasce, a gente está falando de 2016, que a gente tinha uma média de 168 fintechs, e os grandes bancões tradicionais. E hoje, quando a gente olha para esse modelo, a gente está falando são milhares de fintechs que existem. Então, assim, hoje, quando a gente fala que o Banco Original foi o primeiro banco com abertura de conta 100% digital, a gente abre esse cenário para que muito mais empresas possam prosperar, possam atuar, e com isso a gente gera uma melhoria, um processo que era totalmente centralizado, e a gente promove a bancarização, porque as pessoas realmente elas não tinham acesso aos meios e aos serviços financeiros, né? Então, sim, em 2016, 2015, a gente falava só de meio de pagamento, de gerenciamento financeiro, empréstimo. Hoje a gente está falando de outras coisas, a gente está falando de eficiência financeira, desacelerador, meio digital, criptomoeda, e aí outras empresas que acabam sendo geradas e criadas a partir desses movimentos, né? Então, um cenário que ele é extremamente competitivo. E nesse cenário cada vez mais competitivo, para o banco e para qualquer empresa, a gente precisa ouvir os sinais, precisa ler os dados, analisar as informações e realmente fazer com que essas informações que a gente tem no mercado, elas se transformem realmente em plano de ação. Então, o Banco Original ele faz diferente para fazer a diferença. Então, se programa de milha era alvo de reclamação, as pessoas não conseguiam entender o que poderia fazer com isso, a gente desenvolve um programa, a gente começa a trabalhar com um programa de cashback, que é dinheiro direto na conta, que você pode usar como e quando você quiser. Se a grande dúvida das pessoas era o que fazer com um banco digital, onde ele não tem o atendimento com quem eu falo, no Banco Original a gente tem uma diferença que a gente tem o atendimento humano. As pessoas têm com quem falar. Então, independente de seja qual é o meio que você entra, se você entra no chatbot, em algum momento você vai falar com atendimento humano. Se você ligar no call center do Banco Original, você tem com quem falar,
O Banco Original ele tem milhares de agentes, gerentes espalhados em todas as cidades e todos os municípios do Brasil. Então, sempre tem alguém para atender essas pessoas. A gente é um banco digital com esse atendimento humano. A gente vai além das entregas tradicionais para poder suprir essa necessidade do consumidor. Um outro exemplo é, muitos microempreendedores, eles quebravam porque eles quebram, né? Porque eles misturam a conta dele, PJ e PF, eles misturam dinheiro. Então, ele acaba usando, né, dentro do dinheiro pessoal dele, dentro da empresa, o dinheiro da empresa dentro da conta pessoal. E aí o que a gente faz? A gente cria uma conta que a gente chama de conta pessoal única, onde ele tem a conta PF e PJ num único aplicativo, mais com gestões separadas. Então, ele consegue ver o dinheiro dele separado. Ele consegue entender, mas ele tem o mesmo aplicativo e o mesmo gerente. Uma outra coisa que a gente fala também, que a gente promove, é sempre que qualquer produto que a gente lance, ele tem que trazer alguma coisa que seja diferente, que tenha alguma coisa que responda a uma dor ou alguma necessidade do cliente. Então, por exemplo, seguro de vida. Nosso seguro de vida, ele tem um atendimento de telemedicina, por exemplo, do Einstein. Então, por quê? Porque a gente não quer que a pessoa, né, enfim, que ela tenha uma vida melhor. Então, ele tem esse serviço. E um outro diferencial também do Banco Original, a gente nasceu desenhado em cima de uma plataforma já de APIs. Então, a gente também nasceu Open Finance, desde pequenininho, a gente oferece o Banking as a Service, que é para promover exatamente com que outras empresas também possam ser bancos, né? Então, a gente brinca que a gente é o banco dos outros bancos, ou seja, para gerar ainda mais acesso para as pessoas. Quando a gente fala sobre os sinais, aqui no marketing do Original, e acredito que em todas as empresas, a gente sempre olha para todas as etapas do funil. Então, desde o primeiro momento, como é que eu gero atração para o cliente, onde eu falo de awareness, de interesse, a tomada de decisão, até mesmo a tomada de ação, em todas essas etapas, desde o início até o fim da conversa, a gente sempre usa as informações, esses dados, para poder gerar algum tipo de insight que possam ser transformados em acionáveis para uma comunicação, né? Então, a gente sempre olha essa comunicação integrada, atento a todos os pontos de contato que a nossa marca tem com o público, seja ele através do público em geral, formador de opinião, prospect, colaborador, cliente, a gente sempre vai olhar em que momento eu posso impactar. E outra coisa que a gente faz muito, a gente criou uma mandala aqui dentro do banco, em comunicação, que a gente trabalha muito integrado com todas as áreas do banco. Então, comunicação interna, comunicação e reputação, que é a área de PR do banco, o time de RI, aquisição, ativação de contas, a gente olha em todas as etapas, sempre para entender em que momento eu vou falar com qual é o momento, qual é o público que eu vou falar. Às vezes eu posso ter um determinado produto, um determinado serviço que não interessa eu falar com o público final, que me interessa falar com empresas ou com formador de opinião. Então, a gente sempre plota ali, olhando todos os canais para cada um desses públicos, para a gente garantir que a nossa comunicação sempre saia bastante integrada. Quando a gente fala, principalmente, de um banco digital, um banco que nasceu 100% digital, a gente tem um mar de informação. Então, esse mar de informação, e a gente tem tudo isso literalmente na palma da nossa mão, né? Então, na palma da mão do cliente é onde ele vai deixando essas pegadas e ele vai colocando para a gente o que ele usa, como ele usa, em que momentos do dia ele usa. E tudo isso a gente consegue analisar, a gente consegue olhar a partir do momento que todo o nosso produto está aqui. Então, eu consigo saber quantas vezes esse cliente entrou no aplicativo, em que dias ele entrou no aplicativo, o que ele tentou fazer ali dentro. Então, quando a gente consegue olhar tudo isso, a gente vai além de quem são, quais são os seus hábitos de consumo, quais são as suas necessidades, quais são as suas dores, e com isso a gente consegue fazer algumas entregas mais preditivas. A gente tem aqui dentro do banco, que a gente chama de motor original de inteligência financeira, que é o nosso motor, que é a nossa inteligência artificial, que quanto mais a gente conhece o nosso cliente, mais a gente pode oferecer para ele. Então, a gente consegue, a partir, por exemplo, do tagueamento das telas do aplicativo, eu sei em que momento, o que ele fez ali dentro da jornada. Então, eu consigo cruzar esses dados com outros dados e análise de comportamento e oferecer uma oferta customizada para ele.
Então, por exemplo, se eu sei que aquele cliente simulou alguma coisa ali dentro, simulou uma vez, simulou duas, ele não contratou, eu consigo atuar com atendimento humano, ligando para ele e falando assim, olha, eu vi que você tentou fazer uma contratação, por que que você não fez? Qual foi o problema? Se teve um problema na jornada, a gente consegue entender isso e com isso a gente consegue melhorar potencialmente a nossa conversão em produtos e serviços. Outra coisa que a gente consegue também entender é algumas tendências de mercado e tendências de comportamento. A partir do momento que o cliente vai testando coisas, ou ele tentou fazer vou inventar uma coisa aqui, mas ele tentou fazer um Pix e depois ele fez alguma outra coisa, a gente consegue fazer algumas análises preditivas para entender que outros tipos de serviço ele está buscando ou que tipo de coisa que ele está testando ali naquele momento, né? E com isso a gente consegue também melhorar a nossa jornada de comunicação. Eu não preciso atuar o tempo inteiro no telefone, mas eu consigo criar réguas automatizadas de comunicação. Então, a partir do momento que eu sinto que vários clientes estão fazendo o mesmo movimento, estão fazendo, a gente consegue analisar algumas tendências de comportamento, a gente consegue fazer algumas atualizações nas nossas réguas de comunicação e oferecer mensagens e ofertas mais customizadas para eles também. E com isso ajudá-los na tomada de decisão. Uma outra coisa que a gente faz, e isso também é fundamental, principalmente quando você fala de um universo que é real time, né? Que você está ali o tempo inteiro, é a partir do momento que ele faz uma conversão, um determinado produto, ou ele faz toma uma determinada ação, a gente também consegue fazer uma medição qualitativa. Então, eu posso mandar uma pesquisa de satisfação ali na hora. Quanto você avalia a contratação desse serviço, ou quanto você avalia a atuação de um determinado atendimento, e com isso a gente consegue também entender as melhores práticas e, com isso, gerar novos planos de ação também para o nosso cliente. E, com isso, a gente pode ir avaliando e melhorando cada vez mais essa jornada. E aqui, eu falo rápido, hein, gente? Então, já vou caminhando aqui para o final. Antes a gente olhava e falava que o lugar onde a gente guardava os maiores bens de valor nos bancos eram os cofres. Hoje, quando a gente olha, acho que o maior lugar onde a gente guarda essas informações mais preciosas são os data centers, né, que é onde estão os nossos dados. Então, essa tecnologia está o tempo inteiro gerando dado. O tempo inteiro ela está deixando pista para a gente, e não adianta só a gente ter esse arcabouço, ter esse lugar onde eu tenho um monte de informação se eu não conseguir trazer um plano de ação. Porque senão a gente fica com um monte de dados na mão o tempo inteiro e a gente não sabe o que fazer com eles. Então, a gente precisa, sim, sempre considerar que o dado ele precisa do humano. Porque sem essa análise, sem o humano, a gente não consegue entender de que maneira que a gente consegue interpretar isso. Então, o que a gente fala assim, o digital, ele existe, ele é super importante, mas é sempre o humano que vai fazer toda a diferença dentro dessa história, né? Então, no final das contas, a gente é um banco 100% digital, a gente é um banco 100% humano, porque as coisas só acontecem porque a partir da necessidade de uma pessoa, a gente desenvolve, usa a tecnologia a favor para desenvolver e gerar produtos e serviços que atendam essas necessidades. E no final das contas, tudo isso é feito por gente. Cíntia, quando você estava fazendo a apresentação, eu escrevi para um amigo meu que é da Carta Capital, que tá aqui presente, o Demetrios. Eu falei, Demi, eu quero fazer uma apresentação como a dela, é muito legal, está muito boa a tua apresentação, porque ela está objetiva, direta e assim, não é uma coisa que sabe, eu achei muito objetiva, muito direta, e é interessante porque você não está vendendo nada para a gente. Isso que eu achei legal. Você está compartilhando uma experiência de como lidar com as pessoas. Eu acho que, no fundo, é isso, né? Como lidar com essas pessoas? Porque quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de economias ou de aplicações, ou de toda essa gama imensa que um banco oferece, eu acho que o principal é como lidar com as pessoas, né? E qual é o casamento que tem entre original e a ANER? O editor, o publisher, quando ele produz conteúdo, ele também está lidando com pessoas, né? Eu acho que essa é a grande experiência, né? E é interessante isso, que todo o desenrolar da tua apresentação, quando você nos coloca essa importância de entender quem é esta pessoa que
vai lá procurar seu banco? Quais são as dificuldades dela? Quais são as dores? E é interessante, eu nunca ouvi um banco falar isso. Quais são suas dores, né? Porque normalmente é o editor que fala isso. Vamos escrever sobre, vamos ver quais são as dores desse nosso leitor e vamos atender essas dores, né? E eu nunca ouvi um banco dizendo isso. Quais são suas dores? Que aí você vai atrás e procura mudar isso, né? E procurar até atender ou ampliar teu espectro de atendimento quando você começa a perceber as dores desse teu cliente. Isso eu achei muito legal, muito interessante. Sabe, Regina, tem uma coisa que é assim, acho que quando a gente quando a gente começa a falar principalmente do original, a gente brinca que tem um legado nosso que é assim, ser o primeiro banco com abertura de conta 100% digital e até ser original, a gente tem que trazer sempre alguma coisa que tenha um que a mais, que faça realmente a diferença na vida das pessoas. Porque no final, a gente está falando da experiência que ele tem. Por que ele vai escolher o original e não vai escolher outro banco? Porque banco, no final das contas, né, se a gente parar para pensar, durante anos ele está, e até saiu recentemente, maior concentração aqui, o maior lucro, etc., mas ele está 70 e poucos %, ele está centralizado. Né? Então, cada vez mais, e assim, a gente vai atingindo esferas, a gente vai aumentando a divisão ali, ela acontece de uma maneira muito lenta ainda, né? Muito, muito pequena. Então, a gente tem que encontrar realmente um jeito de fazer a diferença para as pessoas. Por isso que quando eu coloco, a gente tem um produto que é o seguro de vida que tem telemedicina, porque o cliente tem que fazer o seguro de vida, ele tem que ter algum benefício, ele tem que ter alguma coisa a mais. E que realmente faça a diferença para ele. Por exemplo, a gente tem um seguro de bolsa, de cartão, que ele protege a sua bolsa e os itens que estão dentro dela, porque a pessoa não rouba seus cartões, rouba sua bolsa. Interessante. Nossa, né? Então, assim, sempre tem alguma coisa a mais. Esse é um exemplo de coisa. Ser um banco digital com atendimento humano. Então, a gente sempre busca esse tipo de solução. E aí, quando você fala, por exemplo, dos publishers, a gente está falando de informação. É entender o que o cliente precisa e transformar isso em plano de ação. Porque informação é dado. Nunca se fala, porque a gente fica assustado quando a gente fala em tecnologia, dados, digitalização, fica todo mundo apavorado. Mas no final, gente, é sobre pessoas. É gente falando sobre gente, é usando uma inteligência que é mais preditiva, mais analítica, para gerar algum tipo de informação. Então, a gente precisa entender como é que a gente usa isso a nosso favor. Então, assim, quando um publisher está entendendo em que meio ele vai entregar isso, ele pode ter coisas que ele vai ter no físico, no ambiente físico, porque as pessoas querem ter aquilo ou guardar, ou mesmo ele pode ser ampliado de outros jeitos, ou mais aprofundado, ou mais curto, ou mais dinâmico, é entender em que plataforma que a gente consegue passar a informação. Ela não precisa ser só em uma ou só em outra, elas podem ser complementares. Tudo é complementar hoje em dia, né? A gente trabalha, porque eu falei dessa mandala que a gente usa, porque ele é complementar. A informação ela não se faz sozinha. Eu não faço, por exemplo, comunicação de banco só nos meios tradicionais. A gente tem que buscar outros jeitos de fazer. Porque o consumidor ele está o tempo inteiro. A gente consome tudo quanto é tipo de e-mail, tudo quanto é tipo de plataforma. Eu não estou só no Instagram, ou só no Facebook, ou só no TikTok, ou só no YouTube. A gente está em todas. Em algum momento a gente acessa aquilo. Em algum momento a gente recebe algum tipo de informação. Né? Eu não consumo só jornal, ou só revista, ou só vejo TV. A gente está o tempo inteiro sendo impactado de alguma maneira, e alguém comenta com a gente vai atrás da informação, ela está em algum lugar. Né? Sim. Eu estou aqui com o professor Adriano Rodrigues, ele é da Casper Libero, ele está sempre participando dos nossos cafés, e parece que ele tem alguns comentários para fazer, Cíntia. Olá, Adriano, tudo bom? Boa tarde, Cíntia, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Muito boa a apresentação, né? Tanto na parte da didática, mas também o visual, né? Eu acho que isso valoriza muito a apresentação, como foi falado aqui, eu acho que acaba valorizando, porque a tua fala complementa o visual. Mas uma coisa que eu achei interessante aqui, de você estar dando essa palestra, é a visão de um publicitário, de uma publicitária, né? Para os publishers, né? É a minha condição dentro da Casper Libero. Eu sou publicitário que dou aula no curso de jornalismo. E é legal porque mostra assim um olhar de fora, um olhar para a marca, para a construção da marca, um olhar para os dados, ou seja, um olhar diferente
que eu acho que acaba complementando, né, esse lado do jornalismo, né? Eu vejo isso como uma coisa muito rica. Então, eu parabenizo você pela contribuição que você trouxe aqui e a NER por ter trazido você aqui com esse olhar diferente. Eu gostei bastante da sua apresentação, viu? Obrigada, E pensar Adriana. na construção da marca em ambiente digital, do zero. Isso é muito legal. Obrigada, Adriana. Eu queria fazer aproveitando a sua fala, a gente trabalha muito em conjunto com todas as outras áreas do banco. E aí, uma das coisas que a gente faz também aqui dentro do Original, a gente lançou recentemente Originalidades, que é o nosso portal de conteúdo, onde a gente traz informações, é um jeito diferente de falar sobre economia, finanças e tecnologia, de um jeito muito mais leve e complementar aos assuntos da atualidade. E esse é um trabalho que foi desenvolvido com o time de comunicação e reputação do banco. Então, esse trabalho, lá você tem uma curadoria de conteúdo, que também é um jeito da marca falar com os clientes, ou com pessoas que não precisam ser necessariamente clientes, mas que estão em busca de informação de qualidade, de uma maneira mais acessível, mais simples também, que é mais simples, eu falo simples no jeito de falar, inclusive ele tem o Originalidades, é muito bacana, que é o seguinte, você escolhe, que também, de novo, é sobre a experiência que o consumidor ou que o leitor quer ter, onde ele escolhe como é que ele quer consumir aquele conteúdo, que é simples, rápido e na medida, ou na medida simples. Ele tem 3 tipos de jeitos, 3 formatos onde ele pode consumir conteúdo. Então, uma leitura muito rápida, uma leitura média e uma leitura mais aprofundada em cada um dos temas. E isso é um jeito também da marca se comunicar, porque ela não precisa estar se comunicando só no dia a dia, vendendo produto, serviço, ou fazendo patrocínio, ou fazendo alguma outra coisa. Não, ela se comunica em outros pontos de contato, trazendo informação relevante para o nosso cliente, né, e para o público em geral. Então, isso é muito bacana também, que complementa o que você falou. Cíntia, agora que você colocou isso, eu vou te fazer uma pergunta e, por favor, não considere que eu estou te colocando em saia justa, por favor, Ixi, tá? Maria, É que vamos ver se como eu você posso falou de... responder. Não, não, é como você falou de conteúdo, de produção de conteúdo, você acha que existiria a possibilidade, tá? Isso é para pensar, estou jogando a pergunta. Você acha que existiria a possibilidade, uma vez que vocês estão no originalidades, vocês estão produzindo conteúdo, você acha que existiria a possibilidade do Banco Original e a ANER a ANER entregar através dos editores algum conteúdo para que vocês comecem a colocar este conteúdo também no Originalidades? Não sei, por que não? Podemos conversar sobre isso. Na Porque, verdade, veja, assim, a gente tem gente trabalhando em cima disso, mas conteúdo importante, interessante, pode fazer total sentido. porque você veja, Por que por não? exemplo, eu estou aqui com a CEO da Vida Simples, né? A Vida Simples é uma revista que tem uma trajetória muito interessante, que ela fala de qualidade de vida, de qualidade mental, de uma série de questões. E, de repente, pode ser uma revista que pode fornecer conteúdo para vocês, não sei. Eu estou colocando isso porque, de repente, pode ser interessante. A gente tem uma gama e um leque grande de editores que estão produzindo conteúdo e, numa dessas, a gente poderia passar a colocar conteúdo no banco original também. Não sei, eu estou colocando isso para você pensar, tá? Que pode ser Claro, vamos interessante. pensar, precisamos entender como é que isso aí funcionaria, enfim, etc. Porque Sim, o que nós estamos falando é de conteúdo de qualidade, e o formato que a gente usa. E se a gente está falando de outros pubs, pode ser um caminho. Não vejo por que não. Teria que entender como, aí a gente pode plugar o time que é o dono sim, desse justamente, canal, quem faz... enfim. Exato, exato. Porque, de uma forma ou de outra, os editores já produzem conteúdo, né? E se tem conteúdo da forma que você disse, né? Pode ser um conteúdo menor, pode ser maior, pode ser médio, depende do tempo de leitura que ele quer fazer essa leitura, de repente pode ser interessante, não sei, uma coisa para a gente pensar futuramente, né? Eu acho Claro, num mundo coparticipativo, às vezes, né? sim, Enfim, por que não? eu acho que pode ser uma coisa interessante. Agora, veja, eu achei também legal essa coisa da curadoria de conteúdo, né? Porque é uma preocupação grande hoje, né? Que você tem essa curadoria de conteúdo e o que de fato você vai estar colocando para atender esse teu cliente.
né? E essa preocupação com isso. Agora, me fala uma coisa, você acha que os clientes são difíceis? Assim, quando eles começam nas questões, nas dificuldades, nas dores, eles são difíceis Eu acho que eles hoje? não são difíceis, eles são cada vez mais exigentes. Eles têm muita informação, eles têm acesso a muitas coisas, eles fazem comparação. Ele tem o mesmo serviço disponível em várias empresas, em vários bancos, em fintechs. Às vezes eles não entendem a diferença. Por exemplo, tem fintech que não é banco, e eles entendem como se fosse um banco, ele não tem todas as vantagens que ele poderia ter num banco, porque o banco original, por exemplo, a gente tem uma cesta de produtos completa para ele não precisa de outro banco, ele não precisa ficar fazendo confusão financeira entre várias empresas, ele pode ter tudo num lugar só, ter uma gestão única, ele consegue operar o dinheiro dele melhor. Mas no final das contas, o que ele quer é a melhor experiência, né? Ele quer ter algum tipo de benefício. Né? Por que ele vai escolher uma coisa ou outra? Então, esse acho que é o grande dilema aí de todas as marcas, né? Então, encontrar uma diferenciação, satisfazer esse cliente, né? Porque eles estão realmente cada vez mais hardcore. Sim, justamente, é isso que eu fiquei pensando. Você entende que o banco original, ou os bancos, não encontram nos produtores de conteúdo, nos publishers, nas revistas ou jornais, o local adequado para falar com o público, com esse público? Você acha que é anunciando em revista, é anunciando em jornal, ou teria que anunciar de uma forma diferente para atingir teu público? Assim, eu acredito que, de novo, né, esse consumidor ele tem acesso, ele é multimeios, ele tá em tudo quanto é lugar. Então, assim, você precisa entender o teu tipo de cliente, o tipo de informação que ele quer, e aí você está perto do tipo de e-mail ou o tipo de informação que ele consome. Se, por exemplo, se eu quero um cliente, esse cliente é um cliente segmentado, ele está consumindo um meio digital, ele está consumindo um material de um publisher, etc. Por que não? A gente já fez muito material de branded content, né? Enfim, que é um formato de estar próximo desse conteúdo que interessa a esse cliente. Porque no final ele quer informação. Ele precisa de informação, a gente precisa ajudar esse cliente a tomar uma decisão. Enfim, então não vejo por que não. No perfil do banco, vocês têm mais mulheres correntistas ou homens correntistas? A gente é bem equilibrado. Bem equilibrado? Bem equilibrado. A Luciana Pianaro, que ela é a publisher da Vida Simples, tem uma pergunta. Oi, Luciana. Boa tarde, Cíntia, boa tarde a todos. Primeiro ponto, parabéns pela sua apresentação, de novo, né? Muito linda, muito bacana e interessante de vocês que nasceram digitais e têm esse lado humano bem forte. Eu acho que vocês têm muito a ensinar para a gente, né? Como vocês fizeram, eu fiz várias anotações, porque eu vejo a gente como publisher que a gente nasceu humano, nasceu físico, né, e está tentando fazer essa transformação, né, fazendo um caminho inverso sem perder essa humanidade. E é um super desafio. Então, entender como vocês fazem é super importante para a gente. Super parabéns por isso. Eu queria só fazer um comentário, na verdade não é até nenhuma pergunta. É interessante como você falou do banco, e eu ficava aqui pensando enquanto empresária, né? Empresária e pessoa física, eu falei assim, a gente tem tanta raiva dos bancos, eu não tenho nenhum banco assim que eu já trabalhei, que eu diga assim, nossa, eu gosto desse banco, eu tenho muito orgulho de trabalhar nele. E você falando do seu banco, me deu vontade de abrir a conta. Por quê? Porque você está contando o que tem por trás, você contou uma história, você contou um propósito. E eu vejo muito assim, pelo menos no meu público, de vida simples, muito esse tipo de perfil que é o meu, óbvio, não é porque eu estou defendendo, eu comprei a Vida Simples, acho que por conta que eu me identifico super, e eu me identifico com as histórias. E
E o que eu ia, na verdade, fazer esse comentário é que parabéns pela forma como você explicou aqui, mas eu não vejo isso na mídia. Eu acabei de começar a seguir o banco aqui no Instagram, porque eu não conhecia ainda. Mas eu fiquei com vontade depois de você falar da história do banco. Não só porque você fez uma propaganda dizendo que vocês têm pacote, que tem não sei o quê, porque existe gente por trás. Então, é muito, muito legal quando a gente vê uma marca humanizando o seu produto da forma como você fez aqui pessoalmente. Tá? Não através das propagandas que eu fiz, eu fiquei com vontade de abrir a conta. Então, era mais um comentário mesmo. Eu vou te falar uma coisa, assim, eu acredito, a gente como Banco Original, a gente acredita muito nisso. Então, tudo que a gente faz aqui no banco, a gente tem até isso aqui que é o nosso símbolo, que a gente fala que a gente faz isso de uma maneira instantânea e digital. Toda a nossa comunicação, se você observar bem depois, ela é sempre muito simples, muito objetiva, muito transparente. A gente não tem letra miúda. Então, a gente fala o que o cliente precisa ouvir sobre um determinado produto. Então, eu não fico enrolando para explicar um problema, o que ele precisa, o que ele tem de benefício ali na história. Porque, no final das contas, de novo, a gente vive uma crise de ansiedade que cada vez mais o que as pessoas querem ela não pode perder tempo com o banco. Então, tudo que a gente faz, ela tem que refletir isso. Então, o nosso aplicativo tem que ser muito simples, ele tem que ser muito fácil, tem que ser muito intuitivo, tem que ser muito direto. Você tem que entrar, as primeiras coisas que você vê na tela são as coisas que você mais usa, que você mais busca. Então, o nosso app é nosso principal ponto de contato, então ele reflete tudo isso. E a nossa comunicação, ela também faz tudo isso. Então, a gente tenta traduzir para as pessoas de uma maneira muito clara, muito transparente, muito direta. A gente sabe que falar de dinheiro é um tabu. A gente não pode complicar demais. Não tem que falar, se, por exemplo, se você quer aplicar na renda fixa, no CDB Turbo do banco, ele rende mais que a poupança, porque as pessoas ainda têm essa cultura. Então, tem uma série de coisas que é um jeito de falar nosso, que é realmente tendo essa comunicação absolutamente simples. Agora que você vai seguir o banco, você vai começar a perceber o quanto a gente passa ali algumas informações muito mais diretas. A gente tem uma das editorias que a gente traz dentro do nosso Instagram, é o Economês, que é traduzir de uma maneira simples a economia. A gente agora tem um podcast que é o Diário com o Economista, que está em todas as tá dentro do... Posso falar? Pode falar o nome da marca? Pode, claro, fala à vontade. Fala tudo que você quiser. Spotify e do YouTube, que são 5 minutos de manhã cedo, que é o Diário com o nosso economista, que ele traduz de uma maneira absolutamente simples as principais coisas que você precisa saber sobre a economia do dia. Por exemplo, para todos nós, assim, para qualquer um de nós, você escuta, em 5 minutos você já entendeu o que está acontecendo no cenário econômico. Então, a gente está dando informação e dando acesso às pessoas de conteúdos que sejam relevantes para eles. E, Regina, eu queria fazer um complemento com o que você falou, que assim, como é que a gente faz essa mudança de mindset, né, com relação a empréstimo digital, publishers, etc. A gente nunca pode esquecer que a gente tem uma gama cada vez maior de público. Não só de público classe ABC, mas de público em faixa etária. Então, cada vez mais, a gente tem uma população jovem, uma população média, então existe consumo para tudo. As pessoas estão consumindo os meios, os meios continuam muito misturados. Vou fazer eu dei uma entrevista outro dia, saiu uma notinha minha, no digital. A minha mãe foi na banca. Ela foi na banca? Ela foi na banca, porque ela viu que a marca era de uma revista. Ela foi na banca. Não, pode falar qual é a revista, não tem problema. Foi na Forbes, ela foi na certo, banca. A Forbes é nossa associada. A Forbes é nossa associada. Então, ela foi procurar na Forbes, porque ela queria falar, porque como eu tinha saído, eu tinha mandado a notinha a matéria para ela entendeu que tinha lá, porque ela queria guardar. Tá vendo? Não, é verdade, eu acho que o impresso ele é muito importante, o digital também é importante, eu acho que nos dois casos a gente é o que você disse, eu acho que a gente transita no impresso, transita no digital, transita em todas as plataformas, não é verdade? Eu acho que é a coisa mais comum hoje, você estar em todas as plataformas, você pega o seu celular, lê lá no celular que tem que ler, vai na banca, compra a revista. Eu acho que isso é bem interessante. É legal o exemplo da tua mãe, gostei. Bonitinho. Gostei, sim. Sim, muito. Eu acho isso, acho bem, bem interessante. Agora, Cíntia, você virou essa chave, né? Porque quando você saiu das agências, foi para o banco.
os planos de... desculpa, eu vou terminar a pergunta, e a Jennifer tem uma pergunta também para te fazer. Como é que é a cabeça do pessoal do banco, né? Porque, veja, você veio da agência, você montou todo um plano de ação, né, para implantar tudo isso. A cabeça do pessoal do banco é diferente? É muito diferente? Na verdade, assim, é engraçado, no original eu encontrei um clima extremamente colaborativo. Acho que o fato do jeito que a gente nasceu, a gente tem uma mistura também muito, muito grande. Então, a gente tem gente de tecnologia, gente de finanças, mas todo mundo com um objetivo muito coletivo, né, de criar um banco de um jeito diferente de operar. Então, óbvio, você tem algumas áreas que são mais técnicas, algumas outras coisas, mas assim, as áreas que eu circulo e que a gente atua é um trabalho extremamente conjunto, assim, acho que não teve nenhum, assim, eu posso dizer, em nenhum momento eu tive barreiras, tropeços. É óbvio, assim, a gente talvez tenha um pouco mais de dificuldade em alguns momentos ou em outros, mas eu acho que a gente tem visões muito complementares aqui dentro da empresa. E a gente tem muito boas parcerias, muito bons aliados. A gente está criando um negócio aí que vem pelos próximos meses, mas é um trabalho que está envolvendo todas as áreas do banco. Todas as áreas, e todas as áreas muito empenhadas em conjunto para fazer o objetivo acontecer. Jennifer, por favor, Oi. diz da editora que você é e faz a sua pergunta. Perfeito. Bom, eu sou da Pais e Filhos. Primeiro, obrigada, Cíntia, por essa mini palestra que você deu. A apresentação ficou realmente muito bonita. E aqui na Pais e Filhos, como muitas pessoas sabem, a gente está presente em vários formatos digitais, vários tipos de plataformas. A gente também tem uma frente muito forte na área de branded content, mas eu fiquei curiosa, você aí do outro lado da ponte, né? A gente como publisher e você ali como um cliente, né? Que poderia ser. O que você enxerga que ainda falta um pouco nos veículos, principalmente nesses que ainda estão entrando aí no mundo digital, para realmente entrar de cabeça e você enxergando como essa parte do cliente, assim, para que a gente abrace, porque é sempre uma troca, né? Vocês com a gente com vocês, e o que você acha que ainda está faltando nos veículos para que realmente a transformação digital aconteça como você aplicou aí no Banco Original muito bem, que a gente até olhei aqui o Instagram também, achei super bacana, o site, a divisãozinha de cada conteúdo. O que você acha que está faltando também ainda nos veículos hoje em dia, que você poderia dar de dica também para as pessoas que estão aqui? Eu posso, assim, eu vou ser bem sincera, assim, com você. Eu acho que é difícil a gente falar o que está faltando, mas eu posso te falar um pouco das dores que eu tenho, principalmente quando eu falo de veículos que são ou muito focados, que tradicionalmente eles eram mais focados, tem um pilar mais principal e os outros agem como secundários, vai. Então, por exemplo, eu acho que esse é um ponto. Eu acho que o grande desafio que a gente tem como marca, e isso eu vou te falar porque a gente já tinha isso, eu já tinha isso como agência, é quando você, independente de qual seja o veículo, que o 360 ele aconteça não focado só num pilar, ele aconteça de uma maneira integrada. Porque o que não pode acontecer é ser um rabicho. Porque às vezes você pode ter um conteúdo e o que acontece num outro ponto, ele é um rabicho. Ele é só um rabicho. Ou ele é só um desdobramento. Na verdade, não, ele tem que ser pensado dentro deste conteúdo que eu tenho para falar, qual é o papel de cada um dos meios dentro de cada uma dessas caixinhas do Publish. Então, por exemplo, você está falando de pais e filhos, como é que eu vou usar todas as minhas plataformas de uma maneira integrada? Onde cada uma, não necessariamente ela tem um papel, mas ela tem um porquê dela estar lá. Ou uma vai chamar, ela não é só, assista aqui, leia aqui o conteúdo na íntegra, e aí você só mostra um pedacinho. Não, ela pode ter algumas outras pílulas, ela pode ter um outro jeito de falar, e que aí elas sejam complementares entre si, não seja só um desdobramento. Eu acho que, às vezes, os veículos eles pecam um pouco nisso. Perfeito, muito obrigada. Imagina. O professor Adriano perguntou, Cíntia, aqui, quem são os profissionais que produzem os conteúdos? São publicitários, jornalistas, RPs? Nossa, a gente tem de tudo.
Aqui no banco tem um pouquinho de tudo, tem agência parceira trabalhando, então a gente trabalha com agência de comunicação, a gente trabalha com agência de PR, a gente tem jornalistas dentro do banco produzindo conteúdo, eu tenho uma equipe multidisciplinar, também eu tenho redator, eu tenho um time de criação aqui dentro, que trabalha também com agências e com parceiros. A gente tem, nossa, eu tenho designer aqui dentro, eu tenho produtor de motion, a gente tem agência de influenciador, então a gente tem agência de promoção, porque cada hora a gente está precisando de um complemento. Acho que a gente legal. não tem como Porque, inclusive, eu falei com você porque eu vi uma foto sua que tinha um livro da Fátima, Influências, que você disse que eu perguntei se era seu, você falou não. Enfim, como é que vocês estão trabalhando com os influenciadores? Então, a gente tem na verdade, a gente tem alguns influenciadores que trabalham com a gente de uma maneira mais perene, a gente, ou micro-influenciadores, mas a gente também vai muito pela necessidade, pelo momento do cliente, pelo que a gente quer comunicar para o cliente, ou pela campanha que a gente está fazendo. A gente teve alguns momentos que a gente teve alguns influenciadores mais fixos, mas agora a gente está no momento mais ad hoc, assim, de acordo com a comunicação. E aí a gente faz algumas contratações via agência de influenciadores, alguns a gente contrata direto. E Tem como é que você vê... Tem de tudo quanto é tamanho, né, agora. Todo mundo Tem, de tudo quanto é influenciador. tamanho, justamente, de tudo quanto é tipo, né? É verdade. Me fala uma coisa, como é que você vê o futuro? O futuro de um banco digital, né? E você acha que, por exemplo, a gente tinha CD e a gente tinha o LP. Aí as pessoas deixaram de usar o disco, e hoje o disco é cult e as pessoas estão usando o disco novamente, né? A gente vê pessoas que enfim, estão voltando a comprar discos, colecionando, comprando vitrola, essa coisa toda. Você acha que o futuro ele vai ser digital, total? Sabe, tipo, eu estou falando daqui 30, 40 anos, né? Você acha que o papel, a impressão, ela vai simplesmente deixar de existir? Eu acho que as coisas não... Assim, pode ser que exista num menor formato, mas eu não acho que deixa de existir. Será que um dia a gente vai deixar de acreditar que o dinheiro em papel, o dólar que a gente tem guardado na carteira, ele vai deixar de existir? Acho Um que não. publicitário muito famoso falava isso para mim, eu sempre falava, um dia você acha que o dinheiro, o dólar que está na sua carteira, a gente vai ter dinheiro digital, a gente já tem dinheiro digital circulando, não tem tudo, mas algum dinheirinho acho que a gente sempre vai ter guardado aí, mas por isso que eu acho que sempre alguma coisa vai ter, mas acho que o futuro sempre vai ser cada vez mais tecnologia, mais acesso, transformação que está vindo aí, o 5G, internet das coisas, real digital, tokenização, cada vez maior, metaverso. Mas eu acredito assim, eu sou um pouco romântica nesse aspecto, acho que nunca vai deixar de existir o contato humano. Por que nós estamos tão desesperados depois de 2 anos trancados em casa? Está todo mundo na rua de novo. A gente sentiu falta de contato humano, a gente sente falta de pessoas, sente falta de pegar. O excesso, todo o excesso, ele faz com que as pessoas tenham uma overdose de coisas. A gente precisa, às vezes, respirar, parar, sentar num parque, olhar uma árvore, ficar um tempo em silêncio, sem ouvir nada, ou só conversando com as pessoas, ou se desconectar um pouco. A tecnologia veio para servir a gente, não para escravizar a gente. Então, ela cada vez mais, ela vai vir para nos ajudar, para facilitar as coisas, mas sem nunca substituir a gente. Acho que isso é o que a gente não pode perder isso de vista, é o que eu imagino. Então, olha, eu estou aqui com 2 visitantes ilustres, o Fábio Mortara, que ele é o presidente da Love Papers, né? E a Heloísa Vidigal, que eles são os maiores incentivadores do uso do papel. Eu achei interessante. Obrigada, Fábio, pela sua presença. Você tem algum comentário, por favor? Não, Tem uma provocação do Lázaro, brincando com a gente, e com razão, né? A gente chegou no momento, desculpe o atraso, antes de mais nada,
Então, porque o Lázaro escreveu, vocês vão matar o Fábio Mortari no coração, exatamente. falando do fim do papel. E aí foi uma provocação danada, né, Cíntia, né, Regina? E, enfim, a gente tem estudos que mostram que, sim, há um decréscimo, os próprios experts, né, que prevêem o consumo de papel no mundo todo, tem ainda alguns lugares, né, Regina, onde isso cresce, como China, alguns rincões na Índia, que tem 100 mil gráficas. Sim, é dizer, verdade. tem lugares assim que a gente não frequenta tanto, mas que ainda você tem o crescimento na África, ainda tem o potencial, né, à medida que as pessoas fiquem alfabetizadas e tudo mais. Mas a gente sabe que há uma tendência de decréscimo, mas a gente tem certeza, eu concordo com a Cíntia, de que isso, o papel é substituível, né? Você tem mostrado nos seus eventos, Regina, as revistas de nicho, não é? Enfim, a gente confia muito, mas, enfim, sabemos que é um processo de digitalização que a Cíntia reconhece muito importante. E, Heloísa... Eu queria acrescentar que é o seguinte, acho que tem o papel do imprimir e escrever, né? Tem o papel da embalagem, tem o papel da comunicação dos jornais e revistas. Eu acho que a gente tem que dividir um pouco isso para poder a gente entender, ou pelo menos raciocinar logicamente sobre a questão. Na embalagem, o papel veio para ocupar um espaço por ser um material reciclável, biodegradável, com muito mais adequação à circularidade, né? Então, acho que ele tende a crescer nesse segmento. No segmento de imprimir, do que a gente chama de imprimir e escrever, tem o segmento escrever, que a gente acabou de fazer um encontro de 3 doutoras falando sobre cognição e aprendizagem, e a gente viu ali o quanto a importância de escrever no papel, o quanto é importante para a criança passar pelo processo de leitura, uma leitura no papel, compreender, poder se relacionar com a comunicação ali para ela, né? Coisa que a área digital não substitui, né? Isso não quer dizer que não vá ter na educação computadores, tablets, etc. Né? E na área das revistas e jornais, eu acho que a gente vai conviver com as duas, quer dizer, porque a leitura na área do digital ainda é uma leitura meio da tangente, né? Não é uma leitura profunda. Não sei o que a Cíntia fala disso, mas o que a gente tem discutido muito é isso, quer dizer, a leitura tanto que livros estão crescendo em detrimento de e-book, porque quem gosta de ler num livro, né? Porque vai, volta e tudo mais. Então, talvez na área de revistas e jornais, a Cíntia possa nos ajudar a enxergar essa questão aí do futuro. Eu sinto que, assim, bem dentro do que você está falando, o serviço de jornal ele tem um papel, às vezes, para mim, muito de curadoria. A gente passa o dia inteiro conectado, vendo um monte de informação. E, no final das contas, revista e jornal ele tem uma curadoria, ele faz uma seleção do que você realmente precisa ler, o que está ali registrado. É o que você precisa ali dentro de um todo, quase assim, tipo, se está aqui, eu não posso perder, porque em um momento ela se perde a informação, porque é um inception, eterno inception, né, que pode acontecer também, você entra dentro de um determinado portal e você vai clicando de uma coisa para outra e está tudo certo, só que você não sai, você se perde, aquilo que você tinha que ler no dia, que era aquele, qual é o teu feed do dia, qual a informação que você precisava absorver, então acho que tem esse papel também muito fundamental, né, da revista, do jornal, que também pode ser um core. Eu concordo contigo, papel, escrever, isso é maravilhoso. Recentemente aqui a gente estava, não sei quem que foi, não se lembra aqui, alguém contou que recebeu uma carta de uma pessoa de agradecimento, a pessoa chorou porque recebeu uma carta escrita à mão, porque as pessoas não recebem carta escrita à mão. Eu guardo as cartas escritas à mão que meus sobrinhos me dão até hoje. Sobrinha de 8 anos, ela falou, preciso te mostrar um negócio. Estava no telefone com ela, falou, o que você quer me mostrar? Minha caixa de caderno. Ela puxou uma caixa de 50 cadernos dentro, foi mostrando um por um o que tinha, tive que ouvir, né? Mas enfim, 50 caderninhos, qual era o tipo, qual era a folha.
Mas por que uma criança que está ali ligada, que é um iPad, que é um celular, que é um caderno? Sim, isso também existe, por isso que assim, ainda vai continuar existindo durante um tempo. Pode ser que mais, pode ser que menos. Acho que a gente sabe qual, mas precisa encontrar realmente o papel do papel, né? Lázaro, por favor, tem uma pergunta. Oi, na verdade, eu queria fazer uma observação. Em primeiro lugar, maravilha essa reunião, acho excelente. Vou pedir para a Cíntia a enorme gentileza de disponibilizar a apresentação dela. Eu perdi, eu acabei de chegar no escritório, estava em consulta, mas a conversa é muito boa. Fiquei feliz de ver o Fábio aí. Ele é um grande defensor do uso do papel. O papel é reciclável, sim. Mas eu queria colocar uns pontos, porque eu, como leitor e como editor, como publisher, eu observo demais essa questão do papel, não papel. Eu tenho pilhas e pilhas de livros aí não lidos, outros que eu vou lendo ao mesmo tempo, revistas, notícias curtas, redes sociais, tudo mais. Até o Cortella disse uma vez que nunca a gente escreveu tanto, né? Quando você fala do Facebook, e tanta bobagem, como diria o Humberto Eco, né? Mas o que eu observei é o seguinte: eu tenho essa dificuldade, eu não lembro agora quem foi que falou, foi você, teu nome não aparece aqui de óculos, está tendo duas de óculos, agora eu me perdi. Você comentou sobre da gente se perder na leitura no tablet, né? Foi isso? Foi. E eu comprei o Sapiens na Kindle, né? Aí eu ia, voltava, eu descia para a piscina, pegava o Kindle, abria o iPad. Puta, eu nunca sabia onde eu estava. Eu estava sempre naquela história da lenda da Peugeot e voltava e tal. E tem uma hora que o livro é insubstituível, né? Quer dizer, tem os dois lados, né? Quer dizer, o livro ele pesa mais ou menos, sei lá, eu estou lendo agora a história do Da Vinci, do Walter Isaacson, né? Ele pesa por volta de 1 quilo, mais ou menos, é 1 quilo em cima da barriga. É um negócio complicado, porque eu leio deitado na cama. E, no caso específico desse livro, o Isaacson ele coloca umas imagens dentro do livro. Está vendo essa pintura? Está vendo o detalhe do pelinho do cachorro que ele tratou? Porra, é automático. Aí você já quer ficar abrindo a imagem e não consegue. Aquilo seria fantástico num tablet, né? Eu vejo o seguinte: eu tive uma experiência com o Goread, infelizmente eles limaram a gente, porque a gente tinha pouca audiência e tal. A gente colocou a revista lá durante 3 anos, tudo mais, mas eu acho que ali tem um erro fantástico. Você não pode passar um PDF para um tablet. Não dá, não é a mesma coisa, você não consegue ler. Uma vez eu tive uma discussão na Anatec com o Ricardo Garrido, que criou o Goread, que era a IBA, né? E eles queriam fatiar as matérias. Eu acho, o resumo da Melódia, eu tenho leitores, eu tenho 2 revistas na área de cerâmica, uma que é para arquitetos, outra para fabricantes de cerâmica. Percebo que eu tenho leitores jovens há mais tempo, para não dizer velhos, e essa turma quer mesmo papel, quer ler no papel. Eu tenho também a turma que se informa hoje no celular, a conversa não né? Quer dizer, então você tem vários tipos de consumo. Estou só falando do meu setor, quer dizer, eu não estou entrando nessa do papel como embalagem, que eu acho que, em vez do plástico, muito melhor a embalagem em papel, né? Essa é realmente reciclável. O plástico jamais é reciclável. Tem até um estudo que fizeram que se pega um saco plástico no mar, depois de não sei quanto tempo, o cara foi lá e botou o dedo, aquilo se dissolveu em microscópicas partículas. Lázaro, deixa eu só te interromper um pouquinho, porque daqui a pouco a gente termina o nosso horário. Você poderia, assim, a sua pergunta para a Cíntia, qual seria, por favor? Na verdade, eu queria saber como é que ela enxerga essa multiplicidade de meios, no caso das revistas, dos informativos, livros, como é que ela enxerga
vai haver mesmo essa convivência? Eu estou enxergando assim, não sei se você enxerga assim, Cíntia. Vai haver essa coexistência dos vários meios, e mais que isso, eu vejo que eles são muito... Um puxa o outro. Como é que você vê isso? Desculpa, Lázaro, a gente até estava falando um pouco sobre isso. Eu acredito, sim, que os meios são muito complementares, né? E até a gente estava falando, por exemplo, dentro de cada meio, porque, por exemplo, você pode ter um publisher que tem revista, tem site, tem os canais de mídias sociais, as outras plataformas, mas elas precisam conviver e entender qual é o papel de cada uma delas. Eu acredito que sim, vai existir uma convivência. Acho que a gente sabe que cada vez menor, porque as pessoas têm interesses diferentes, mas eu acho que nunca vai acontecer de não existir. A gente pode pegar economias de outros países e a gente vê que elas continuam existindo, nenhum lugar foi extinto, né? Eu acho que... E essa curadoria que a revista faz, de certa maneira, ela vai... Eu imagino que sim. Não imagino que... Então, enfim, nunca mais vou ver, nunca mais vou pegar numa revista na minha vida, ou não pegar num jornal. Acho difícil, ou num folheto, alguma coisa. Acho muito difícil. Então, a gente já deu o nosso horário, as pessoas estão todas pedindo sua apresentação. Gente, a gente tem... se você puder mandar, eu agradeço, e a gente repassa para as pessoas. De qualquer forma, esse café está gravado no YouTube, no nosso canal Café com a Ner. Então, quem perdeu, quem entrou no meio, pode ir lá e assistir tranquilamente. Qual é o nome do canal? Café com a Ner. Café com a Ner, tá. Pega lá. Sim. E você pode receber nossa newsletter, que vai ter um resumo também da conversa aqui com a Cíntia. Enfim, isso é tranquilo. A gente está procurando estar em todas as plataformas. Muito bom. Né? Enfim, Cíntia, minha gratidão a você. Eu acho que para a gente é uma coisa nova começar a conversar com os anunciantes, com outro mercado, mas eu acho muito importante que a gente traga esse novo mercado aqui para dentro da Ner, que a gente converse sobre isso e entenda a visão, né, que esses outros mercados têm sobre o nosso negócio, e que a gente aprenda, né? Aprenda como mudar, como fazer diferente. Eu acho que você fez diferente aí no banco, você está de parabéns, eu acho que conseguiu ter uma comunicação digital e humana, sem perder isso, né? Então, para nós é um grande orgulho, a Ner, ter tido você aqui hoje. Tá? Agradeço demais, muito obrigada, agradeço em nome dos publishers e de todos os presentes, né? E vamos ver se a gente marca uma nova oportunidade para conversar sobre desdobramentos de futuro. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, Regina, obrigada, pessoal, e pela participação, pelas perguntas. Foi um prazer poder contribuir com vocês, estou à disposição. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.